nesta terça-feira eu vou abordar um assunto que diz respeito à BR-319. Resgatar um pouco a história. Essa estrada foi inaugurada em 1976, portanto, ela tem 45 anos. Mas ali nos anos 80, quando ela tinha 10 anos, essa estrada foi praticamente fechada, porque ela só dá passagem na época do verão. Na época da chuva, ela não dá passagem. Essa estrada é estratégica. Ela é estratégica para o Amazonas, porque nos liga ao resto do Brasil, para Roraima, para a Venezuela e para o Caribe. E o que ela precisa é ser reconstruída. Ela precisa ser recuperada, restaurada. Ela não vai ser construída. O que tinha de prejudicar o meio ambiente já prejudicou lá nos anos 60, 70, quando ela foi construída. Não agora, porque agora já existe o risco no meio da selva que liga o Maitá a Manaus. O trecho do meio é a Grande Novela, porque ali os ambientalistas dizem o seguinte: se essa estrada for recuperada, vão fazer a chamada espinha de peixe. E eu tenho telas que na sequência eu vou mostrar. Veja, quando você une a BR-174, que sai de Boa Vista a Manaus, e aí atravessando o rio você emenda com a BR-319 que vai até Porto Velho, você está fazendo a integração da Guiana, está fazendo a integração da Venezuela, do Caribe, de Roraima, do Amazonas ao Brasil. Essa estrada é a estrada da integração nacional, mas ela não tem sido vista assim. Aí a tela que mostra Manaus-Porto Velho, quer dizer que seria a ligação, e aqui no trecho do meio, que ela tem mais ou menos 800 quilômetros. Os primeiros 200 quilômetros saindo de Manaus estão bons. Os primeiros 200 quilômetros saindo de Porto Velho estão bons. O problema é o meio, e eu já explico por que o meio tem essa dificuldade. Por favor, outra tela. Vejam, essa estrada, na parte do meio, ela é cercada, ela é num chavascal, de um lado e do outro. Então aí houve um aterro. Como nós vivemos o fenômeno das águas, elas sobem, elas descem, a estrada foi desmoronando e ela precisa ser recuperada. Só que ela está assim há quase 40 anos. Vejam aí outra tela que mostra o fenômeno das águas e o que prejudicou e destruiu praticamente a estrada. Aí é uma visão mais ampla, pegando de Boa Vista a Porto Velho, a união da 174 e a BR-319, que é fundamental para a integração, eu diria, continental, porque aí você liga o Caribe lá em cima, aí é a chamada espinha de peixe. Vejam, isso é a Transamazônica, e ali nós temos Apuí à direita e Santo Antônio do Matupi à esquerda. Espinha de peixe, é isso. Vão derrubando as matas à margem das estradas. E isso é que os ambientalistas temem e criam caso. Eu entendo que esse trecho do meio deve ser uma estrada-parque, uma estrada com vigilância ambiental permanente, com um posto em Realidade, outro posto no Careiro Castanho, que permitam cuidar da estrada de tal forma que não se faça qualquer invasão, qualquer ocupação. Portanto, eu quero tecer loas aos 45 anos da BR-319, dizer que amanhã haverá uma reunião de um grupo que é liderado pelo Afonso Lins, presidente do CREA, com o ministro Tarcísio Freitas, e que eu espero que tenha bom resultado. A situação atual da estrada é
tem uma autorização judicial da primeira instância, mas que foi cassada pela segunda instância. E o Tribunal Regional Federal da Primeira Região é considerado um cemitério dos tribunais, que depois que um processo entra lá, ele leva 10, 20 anos para sair. E isso, obviamente, tem atrapalhado a vida de todos os amazonenses, mas em especial da BR-319.